Neste momento,
Damos início à sessão solene de aniversário e jantar de confraternização em comemoração aos 96 anos do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, completados no dia 26 de outubro do corrente ano. Nessa oportunidade, serão encostados os novos associados do IARES e será outorgada a ordem honorífica do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul a 4 ilustres associados que se destacam no meio jurídico. Convidamos para fazer parte da mesa oficial Excelentíssima Senhora Presidente do IARES, doutora Sulamita Santos Cabral. Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador Fernando Quadros da Silva, neste ato representando a presidência do TRF 4 da 4ª Região. Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, TRS, desembargador Francisco José Peixe. Excelentíssimo Senhor representante da Presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul, secretário-geral, Dr. Gustavo Ilfim. Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Superior do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, desembargador Alfredo Guilherme Engler, provedor da Santa Casa de Misericórdia. Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Leite. Excelentíssimo Senhor Desembargador Marco Aurélio da Costa Moreira de Oliveira. Outros sim prestigiam esta solenidade autoridades presentes, desembargadores e juízes, membros do Ministério Público, procuradores federais, estaduais e municipais, defensores públicos, advogados, professores, associados, diretores de departamentos, de grupos de estudo e colaboradores do IARES, conselheiros estaduais da OBRS, presidentes e membros de comissões da OBRS, presidentes das subseções da OBRS, representantes da imprensa, senhoras e senhores. Convidamos a todos para ouvir o hino nacional, que será interpretado pelo tenor e jornalista Senhor Norberto Goulart Pérez. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido
A imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Para realizar a abertura dessa solenidade, convidamos a presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, doutora Sulamita Santos Cabral. Boa noite a todos. Nesta oportunidade em que celebramos o 96º aniversário do nosso Instituto, sentimos-nos honrados com a presença de todos que aqui comparecem. Desembargador Fernando Quadros da Silva, vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, neste ato representando a presidência. Nosso associado, desembargador Francisco José Meche, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, cumprimentando o desembargador Meche pelo grande desempenho do tribunal nestas últimas eleições. Nosso associado, Dr. Gustavo Yucken, secretário-geral da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, neste ato representando a presidente, Dr. Leonardo Lamacchia. Também, doutor Gustavo, lhe cumprimentando pelo excelente trabalho que está realizando à frente da Secretaria-Geral. Desembargador Alfredo Guilherme Engler, presidente do Conselho Superior do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul e provedor-geral da Santa Casa. Desembargador Engler, a sua presença no nosso conselho como presidente nos dá uma segurança muito grande.
desembargador Marco Aurélio da Costa Moreira de Oliveira. Nossos homenageados, desembargador Marco Aurélio da Costa Moreira de Oliveira, também membro do Conselho Superior, ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral. É uma honra tê-lo aqui, exatamente para receber a merecida comenda. Desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, nosso associado, ex-presidente também do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, com grande alegria, nós vamos outorgá-lo a comenda de magistrado exemplar. E também evocamos a memória da saudosa doutora Helena Conte Raibanes, representada aqui pelos seus filhos, doutor Silvio Ibanes e Débora Ibanes. Eu saúdo também os diretores e membros dos conselhos do nosso instituto, os doutores Alice Greck, Avelino Collet, Lúcia Copiti, Liane Bestete, Ana Lúcia Piccoli, Ana Amélia Prates e Maria Isabel Pereira da Costa. Também integram o nosso Conselho Superior e estão aqui presentes o desembargador Wilson Darós, que também presidiu o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e o doutor Eduardo Machado Carrion, que também integra o Conselho e dirigiu a nossa querida Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Membros do Conselho Fiscal, a doutora Ana Vitória Passini Trecheira, o doutor César Vergara Martins Costa e a doutora Delma Ibias. A doutora Delma aqui está também representando o IBDFAM. Quero também saudar o nosso presidente da Comissão Eleitoral do Instituto, o desembargador Délio Vedi. E, como eu não posso dizer o nome de todos os sócios que estão presentes, eu vou fazer uma saudação especial para o nosso sócio decano, o doutor Hélio Faraco de Azevedo. Mas preciso falar que também nos honra com a sua presença a desembargadora federal, que também é nossa comendadora, desembargadora Marga Bart Tesler, ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O desembargador Luiz Alberto Orvale, ex-vice-presidente do mesmo tribunal. E o desembargador André Vilarinho, ex-presidente do TRE do Rio Grande do Sul. Saúdo também as minhas amigas, doutora Regina Guimarães, ex-secretária-geral da UAB, doutora Fabiana Bart, ex-secretária-geral adjunta. A doutora Fabiana está aqui representando a Escola Superior de Advocacia e a Associação dos Procuradores de Estado. Saúdo o doutor Eduardo Lemos Barbosa, vice-diretor da Escola de Advocacia da UAB, e não posso deixar de dizer que nos é grata a presença do médico cardiologista, doutor Fernando Lucchesi, diretor do Hospital São Francisco, do Complexo Hospitalar da Santa Casa. Seja bem-vindo. E também faço questão de mencionar a imprensa, porque a imprensa é muito importante na divulgação dos nossos eventos. Então, quero saudar aqui o presidente da Rede Pampa, jornalista Alexandre Gadré. Saúdo. Eu gostaria de mencionar todas as pessoas que estão aqui presentes, porque a presença de cada um é muito importante para nós. E eu quero dizer que cada um que eu vejo, eu digo, mas que bom que ele veio, que coisa boa que ele está participando da nossa festa dos nossos 96 anos. Mas não é possível. Então, agradecemos a presença dos nossos associados, dos magistrados, do membro do Ministério Público,
e também dos nossos familiares. Agradecemos a Deus que, após um período de restrições e sofrimentos, permitiu que pudéssemos estar aqui reunidos hoje para comemorar o 96º aniversário do nosso Instituto e prestar as justas homenagens aos agraciados com a nossa Ordem Honorífica do IARGS e celebrar condignamente a entrada de novos associados. Com estas palavras, eu declaro aberta a presente sessão. Como foi bem colocado pela nossa presidente, a doutora Sulamita, nesta data tão significativa do seu 96º aniversário, o IARGS confere as comendas de advogado emérito, jurista eminente, magistrado exemplar e professor insigne da Ordem Honorífica do Instituto, que se destinam a agraciar os bacharéis em ciências jurídicas e sociais que tenham se distinguido como advogados, juristas, magistrados e professores. Nessa ocasião, serão agraciadas a doutora Helena Conte de Raia Ibanez, em homenagem póstuma, o desembargador Marco Aurélio Costa Moreira de Oliveira e o desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz. Convidamos o vice-presidente do IARGS, Dr. Avelino Alexandre Collet, para manifestar o reconhecimento do sodalício na atuação dos beneméritos associados. Digna presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, doutora Sulamita Santos Cabral. As autoridades e convidados, endereçamos nossa cordial saudação. Transmitimos as expressões proverbiais aos insígnios associados. Esse encontro festivo, solene, excepcional sob todos os títulos, vem emblemado por 3 relevantes propósitos: estimular sempre mais o convívio fraterno dos associados, a comemoração dos 96 anos do Instituto, e como uma distinção por excelência, a outorga da comenda honorífica às personalidades aqui referidas, elogiadas e enaltecidas. Ao desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, na qualidade de magistrado exemplar, componente efetivo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Foi diretor da Escola da Magistratura do mesmo tribunal. Exerceu a vice-presidência. Desfruta honradamente de prêmios, homenagens e inúmeras condecorações. Escreveu mais de uma centena de artigos especializados. Importa aqui, hoje, enaltecer mais uma honra especial ao nosso homenageado, o seu avô, ministro Carlos Thompson Flores, em 1968, tomou posse no Supremo Tribunal Federal e foi o seu presidente. Muito bem. Ao desembargador
Marco Aurélio Costa Moreira de Oliveira, na qualidade de jurista eminente, ingressou no Ministério Público Estadual. Em pouco tempo, foi nomeado juiz do Tribunal de Alçada. Após, foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça, professor conceituado em várias universidades. Escreveu o livro Justiça e Ética e um grande número de artigos. Extraiu luzes e ensinamentos do direito penal, portador de medalhas e de condecorações. Cunhou o célebre pensamento: a dor da injustiça somente é superada pela dor da morte. Continua desembargador amigo a iluminar as clareiras da ciência jurídica para que possamos consagrar permanentemente os ritmos da vida. Ao Dr. Norberto da Costa Caruso MacDonald, como professor insigne. É prestigiado em várias universidades. Escreveu e publicou com discernimento e sagacidade numerosos artigos. Sempre demonstrou profícuo conhecimento na área do direito. Tem prestado relevantes contribuições à OAB Seção do Rio Grande do Sul. Consultor jurídico da Procuradoria-Geral do Estado. Possui também uma rica bagagem de honrarias, prêmios e homenagens. A doutora Helena Conte de Ranha e Banhes, em memória, como advogada emérita, valorizou sempre o Instituto e continuadamente, com desenvoltura e brilho, em inúmeras atividades. Sempre teve o acatamento de todos os associados. Foi idealizadora e coordenadora do grupo de estudos de direito de família do IARGS, que dirigiu e comandou com eficiência por duradouros anos. Foi consultora jurídica da Procuradoria-Geral do Estado. A ela prestamos as nossas mais profundas e reconhecidas homenagens. Talento, engenho e determinação constituem a essência e os atributos dos nossos 4 homenageados, dignos e merecedores dessa distinção. A eles transmitimos as nossas expressões olímpicas. E tenham certeza que continuarão sempre credores da nossa admiração. O Instituto, que completa 96 anos, guarda dentro de seus princípios medulares o exercício dos fundamentos transcendentais, prevalentes e perenes, que são a tribuna livre das ideias, o ininterrupto aprimoramento da ciência do direito, o convívio fraterno e humano de todos os seus integrantes e o palco de inflamados e construtivos debates. Penso eu que o Instituto, como depositário substantivo das fecundas tradições jurídicas, incorpora nos seus ideários as sábias premonições do oráculo de Delfos,
que predicava há 3.000 anos como arauto dos deuses, se expressando in omnibus respite fine. Ou seja, em todos os teus propósitos e em todas as tuas ações, busca sempre os caminhos lúcidos da elevação e o sentido absoluto da plenitude da vida. Nesses 96 anos de auspiciosa e consagrada existência, os associados todos levantam a sua voz para relembrar com reverência os que por aqui passaram e deixaram um magnífico legado, que consubstanciou a florescente edificação e aperfeiçoamento da nossa amada instituição. E continuará inabalável o Instituto por sobre a esteira do tempo, não como uma breve iluminação, mas como uma chama fulgurante a iluminar geração após geração os elevados destinos íncitos na alma da instituição, traduzidos nas aspirações superiores da ciência do direito, na chama votiva da fraternidade, nos preceitos orientadores da filosofia e nos anseios culturais que dignificam e honram a vida. O Instituto cresce e sobressai sob o comando e dinamismo e eficiência da presidente Sulamita Santos Cabral. E se algum tempo ainda me fosse conferido, colocaria, como de fato coloco, em níveis destacados entre os mais altos, a dedicação, o desprendimento, a abnegação e o amor que toda a diretoria do Instituto devota às nobres e meritórias causas do Instituto dos Advogados. Nossa irrestrita admiração a todos os associados e hoje a todos os presentes, que representam a expressividade, a salvaguarda e o apoiamento às causas de extensa repercussão da alma máter do Instituto. Saúdo a todos e muito obrigado com o pensamento do mestre Albert Camus. A vida, a espero livre para mim, justa para todos. Muito obrigado. Ato contínuo, a presidente do IARGS, doutora Sulamita Santos Cabral, fará a entrega das comendas. Convidamos as diretoras doutora Alice Greck e doutora Ana Lúcia Karcher Piccoli para acompanhar a entrega da comenda de advogada emérita destinada à doutora Helena Conte de Raia Ibanez para os seus filhos, Silvio Fernando Conte Raia Ibanez e Débora Conte Raia Ibanez. Convidamos o conselheiro desembargador Alfredo Guilherme Engler e as diretoras doutora Lúcia Liblin Koptic e doutora Maria Isabel Pereira da Costa, Koptic,
para acompanhar a entrega da comenda de jurista eminente ao desembargador Marco Aurélio Costa Moreira de Oliveira. Convidamos os conselheiros desembargador Wilson Darós e o doutor Eduardo Cref Machado Carrion e a diretora doutora Liane Bestet para acompanhar a entrega da comenda de magistrado exemplar ao desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz. Informamos que, por motivo de força maior, o Dr. Norberto da Costa Caruso MacDonald receberá a comenda de professor insigne oportunamente. Dando continuidade à solenidade, saudamos os novos associados que tomarão posse esta noite. Convidamos a diretora, doutora Ana Amélia Zanella Prates, e o conselheiro, doutor César Vergara de Almeida Martins Costa, para conduzir os empossandos e empossandas até a frente da mesa oficial. Convidamos a doutora Ana Lúcia Karcher Piccoli, secretária do IARGS, para realizar a leitura do termo de posse. Solicitamos que os novos associados o repitam com o braço direito estendido. Termo de compromisso e posse de novos associados efetivos do IARGS. Aos 8 dias do mês de novembro do ano de 2022, na sessão plenária solene, em comemoração aos 96 anos de aniversário do sodalício, às 20 horas, no Hotel Plaza São Rafael, perante a presidente Sulamita Santos Cabral e demais membros da diretoria, e na presença dos convidados, compareceram os novos associados e novas associadas já nominados e admitidos na conformidade dos processos e prestando compromisso de estilo, prestando juramento, recebendo seus diplomas, tomando posse como membros efetivos do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, do que, para constar, foi lavrado o presente termo em livro próprio, que foi assinado pela presidente, membros compromissandos e por mim, diretora secretária do IARGS, Ana Lúcia Piccoli. Prometo cumprir com dedicação os deveres de membro do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, propugnar pela valorização da classe dos advogados e da justiça, e realizar os fins consignados no Estatuto.
Sejam todos muito bem-vindos ao Instituto. Para dar posse aos novos associados do Instituto, passamos a chamada dos hipossandos em ordem alfabética, informando seus padrinhos e madrinhas. Dr. Alexandre Valente Celistre, com seu padrinho, Dr. Arnaldo Rizardo Filho. Doutor Andrei Pitten Veloso e sua madrinha, doutora Alice Greck. Doutora Clara Marisa de Freitas e doutora Ana Amélia Zanella Prats. Doutora Dineia Anziliero Dalpisol e doutor César Vergara de Almeida Martins Costa. Doutora Evânia Romanowski e doutora Mariana de Effenthaler. Doutor Fábio Adriano Stirmer Kinsel, apresentado pela doutora Alice Greck. Doutor Ferdinand Georges de Borba e d'Alençon, apresentado pelo doutor César Vergara de Almeida Martins Costa. Doutor Gabriel Hernandes Coimbra de Brito, apresentado pelo doutor Jarbas Irã Brito. Doutora Grace Fonseca Stocker, apresentada pela doutora Regina Adiles Endler Guimarães. Doutor Guilherme Ataíde Porto, apresentado pela doutora Ana Amélia Zanella Prats. Doutora Carina Contiero Silveira, apresentada pela doutora Ana Amélia Zanella Prats. Doutora Laura Afonso da Costa Levi, apresentada pela doutora Melissa Teles. Doutor Lucas Fungueto Lazzaretti, apresentado pela doutora Stephanie Teixeira. Doutora Luciana Silva de Oliveira,
apresentada pela doutora Ana Vitória Passini Teixeira. Doutor Marcos Pedroso Neto, apresentado pelo doutor Arnaldo Rizardo Filho. Doutor Paulo Machado Clamp, apresentado pela doutora Melissa Teles. Doutor Rafael Martins Costa Moreira, apresentado pelo doutor César Vergara de Almeida Martins Costa. Doutor Roberto Vinícius Silva Saraiva, apresentado pela doutora Maria Regina Winger Abel. E doutora Tereza Porto da Silveira, apresentada pela doutora Marília Zanella Prates. E, para tanto, para realizar a conclusão da solenidade, convidamos a fazer o uso da palavra a senhora presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, doutora Sulamita Santos Cabral. A nossa cerimônia está praticamente no fim, mas nós não podemos terminar sem dizer uma palavra aos novos associados. Caros novos associados, rejubilamo-nos com o vosso ingresso nos quadros do nosso sodalício. Todos tendes inegáveis méritos, conduta ilibada, vastos conhecimentos jurídicos e experiência profissional. Ireis agregar vossa cultura e amor ao direito ao quadro social do IARGS, promovendo a necessária continuidade e renovação. O Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul se sente engrandecido e revitalizado com as vossas presenças. É oportuno destacar que, apesar do nome ser Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, no nosso quadro nós congregamos advogados, magistrados, membros do Ministério Público e professores. Em outras palavras, nós agregamos os estudiosos de direito. Isto foi assim porque o nosso instituto, quando foi fundado em 1926, não havia ainda a regulamentação da profissão de advogado. Então, um grupo de bacharéis em direito se reuniu e, mais ou menos, baseado nos ideais que já tinham dos ideais do Instituto dos Advogados Brasileiros, se reuniu e criou o nosso Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Eu sempre digo que a maioria desses nossos fundadores, hoje em dia, são nome de rua, que nem o Oswaldo Aranha. E continuamos assim. Eu, com muita alegria, saúdo os novos associados, a maioria deles advogados. Mas eu verifico que existem 2 integrantes da magistratura federal entre os novos associados. O juiz federal Andrei Pitten Veloso, juiz federal, que inclusive tem colaborado muito nos nossos congressos, não é, doutora Alice, de direito tributário, e para nosso gáudio agora integra o nosso sodalício, e também o juiz federal Rafael Martins Costa Moreira. Doutor Rafael, seja bem-vindo. E eu não sei se o senhor sabe, doutor Rafael, o seu bisavô foi nosso
vice-presidente, o doutor José Luiz de Almeida Martins Costa, presidiu o nosso instituto de 1936 a 1939. O que é importante é que os ideais que fizeram com que aquelas pessoas criassem o nosso instituto, eles continuam e estão ainda entusiasmando as novas gerações. Então, por tudo isso, o instituto é plural. E o instituto somos todos nós. Somos todos aqueles que cultuam o direito e se reúnem para melhorar o estudo do direito, contribuir com o poder público e procurar atingir uma melhor justiça. Muito obrigado pela presença de cada um que enriqueceu sobremaneira essa solenidade. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos e vamos agora confraternizar e dar aquele abraço que há tanto tempo a gente está pensando em fazê-lo. Muito obrigado. Passamos a palavra ao desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, que fará uma fala para os homenageados da noite. Senhora Presidente, professora Sulamita, na pessoa de quem saúdo todas as autoridades aqui já nominadas, bem como os homenageados, seus familiares e novos sócios. Como Vossa Excelência há pouco rememorou a tradição desse instituto que está se encaminhando para os seus 100 anos, e é bom lembrar, a Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul saiu do Instituto dos Advogados, né, e constam com grandes juristas, grandes políticos, grandes juristas, membros do Ministério Público, magistratura, enfim, todos aqueles que engrandeceram o estudo da ciência do direito no Rio Grande do Sul e no Brasil. Todos eles têm uma característica, senhora Presidente. Todas essas personalidades, para eles, a ciência das leis jamais teve apenas e exclusivamente a dimensão de seus textos. Todos eles colaboraram na criação do direito, que é muito mais que as leis. E é isso que simboliza essa cerimônia. Recebam todos os nossos cumprimentos e os nossos agradecimentos. Muito obrigado. Neste momento, convidamos todos para ouvir o hino do Rio Grande do Sul, que será interpretado pelo tenor e jornalista senhor Norberto Goulart Pérez. Como a aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. E viva o IARGS! Muito obrigado.
agradecemos a presença de todos e declaramos encerrada esta cerimônia. Tenham todos um bom jantar e uma ótima noite. O que representa a homenagem prestada hoje à sua mãe, em memória, a doutora Helena Rai Banes? Nós estamos, eu e a minha irmã Débora, estamos muito orgulhosos e muito felizes por uma homenagem mais que merecida, por uma pessoa que dedicou grande parte da sua vida ao IARGS, dedicou aos amigos, dedicou aos colegas, era parte da vida dela. Eu vou dizer que era uma parte mais que importante. Tudo que ela fazia, ela se dedicava com muito amor, com muita dedicação. Então, essa homenagem, eu vou dizer assim, é um orgulho e um merecimento. Ela realmente merecia, e onde ela estiver, que ela esteja olhando e sentindo a alegria que nós estamos sentindo de vê-la tão homenageada. Desembargador Thompson Flores, o que significa a homenagem no dia de hoje? Olha, uma grande honra, né? Essa condecoração, essa comenda, né? Magistrado exemplar, juntamente com as demais. Ela foi instituída em 1969, quer dizer, então já temos 53 anos, né? 53 anos, quer dizer, e a galeria daqueles que a receberam são de grandes juristas, grandes juízes, grandes advogados, grandes professores, então aumenta muito a minha responsabilidade. E me sinto muito homenageado, né? Eu estou a essa altura entre Ministério Público Federal e Magistratura, quase 36 anos, 22 anos de tribunal, e para mim até um aspecto afetivo, porque é exatamente 20 anos o meu avô, o ministro Carlos Thompson Flores, que foi juiz durante 52 anos, né? Ocupou todos os cargos da Magistratura Nacional, recebeu idêntica homenagem. Então aumenta ainda mais a minha responsabilidade, vamos dizer assim. Mas eu estou muito feliz e me sinto muito distinguido e muito honrado com essa homenagem que me é prestada pelo que eu considero não a minha pessoa apenas, a todo o tribunal que eu tenho a honra de pertencer. Nós temos que ter humildade para reconhecer isso. Desembargador Marco Aurélio Moreira de Oliveira, o que significa receber esta comenda na data de hoje, quando o IARGS comemora 96 anos de aniversário? Quero dizer que me emocionou muito, que eu gostei imensamente e que prometo seguir sempre pelo Instituto para que ele cresça cada vez mais. Doutora Sulamita Santos Cabral, presidente do IARGS, após 3 anos, o que significa esse encontro presencial, comemorando os 96 anos do IARGS? Bom, é uma satisfação muito grande que após toda esta pandemia, nós consigamos estar aqui hoje, reunidos, exatamente para comemorar o 96º aniversário do Instituto e dar a comenda aos nossos comendadores e também receber novos associados.